Oi, pessoal! O nosso assunto de hoje, frações e as suas representações. Lembrando que para termos uma fração, nós temos o número de cima chamado numerador e o número de baixo chamado denominador. E a gente vai trabalhar com as representações. E aí eu coloquei aqui um quadro. Eu posso representar na geometria, a própria fração, como que eu escrevo essa fração, como que eu represento no decimal, a escrita no decimal e uma representação na porcentagem. Percebam que ela tem várias faces, né? Aqui são algumas delas. Então, por exemplo, eu tenho essa representação geométrica. Representação geométrica significa um desenho, né? Geométrico. Qual é a fração deste? Não tem nada dividindo, né? Tá todo pintado. Se ele está todo pintado, então eu vou colocar uma fração 1 por 1. Por quê? Eu tenho uma figura e essa uma figura está toda pintada. Como que eu faço essa escrita para representar essa fração? Se numerador e denominador são iguais, então eu posso dizer que é um inteiro. Um inteiro. E como que eu represento isso no decimal? Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Porque assim, o 1 é um número inteiro. Então, ele é isso aqui, ó, 1. Esse 1, ele não está em decimal, mas eu consigo representá-lo na forma decimal. Eu coloco a vírgula e o 0. Toda vez que eu falo de decimal, o número decimal, a característica dele principal é a vírgula. Então, esse 1 inteiro, esse número sozinho, eu consigo representá-lo na forma decimal. Porém, a parte decimal dele é 0. E como que eu escrevo isso? 1 inteiro. Tem parte decimal? 0 decimal. É habitual nós falarmos isso? Eu vou comprar alguma coisa e vou falar assim, olha, gente, é R$1,00. Não existe isso, né? Mas pra gente saber que eu consigo representar um número inteiro na forma decimal, então eu represento desta maneira. E como que eu vou fazer essa escrita? Ele é 1 inteiro e 0 decimal, tá? Não é usual, mas é pra gente entender cada processo. E na porcentagem? Na porcentagem, ele não tá todo pintado? Olha só, não tá todo pintadinho? Então, na porcentagem, ele equivale a tudo. 100%. Vamos fazer mais um? Olha só essa figura. Ela está dividida em quantas partes? 2 partes. Então, eu vou fazer o tracinho da fração. Eu preciso lembrar que toda fração é uma divisão. E vou marcar quantas partes eu pintei? Uma. Em quantas partes ela está dividida? 2 partes. Olha a fração. Como que eu leio essa fração? Tomar cuidado com essa fração, tá, gente? Ela é uma pegadinha. Eu falo meio. Eu posso falar metade. E eu posso falar 1/2. Tomar cuidado. Se eu falar 1/2, eu tô dizendo que é 1 inteiro mais uma metade. Nesse caso, eu tô falando que é 1/2. Não tem o artiguinho aqui do lado. Aqui no meio, tá bom? Então, essa fração, eu posso dizer que é meio, metade ou 1/2. Como que eu represento no decimal? Se toda fração é uma divisão, então cada pedacinho desse vale quanto? Meio, 0,5. Mas toma cuidado com essa fala. 0,5 é popular, é uma fala informal. Não está errado você falar 0,5, mas existe uma escrita formal para isso. E nós falamos que essa escrita formal, para a gente ler isso daqui, ó, a gente lê 5
décimos. E aí, a gente entra na questão da equivalência. Porque se eu representar esses 5 décimos em fração, não vai aparecer esse meio. Vai aparecer 5 décimos. E aí, nós precisamos fazer a simplificação. Bom, e como que eu represento esse meio na porcentagem? Bom, se eu estou dividindo metade para mim, metade para alguém, 50%, metade. Vamos continuar nossa tabela mais um pouquinho? Olha só essa figura. Ela está dividida em quantas partes? 3 partes. Então, vou colocar o símbolo da fração, significa divisão. Quantos pintado? 1. Em quantos estão divididos? 3. Como que eu escrevo essa fração por extenso? 1/3. E como que fica essa fração no decimal? Então, eu vou pegar o 1 e vou dividir por 3, certo? Nesse caso, vai dar 0,333 infinito. Ou eu uso os 3 pontinhos, ou eu posso fazer o seguinte, ó, 0,3 e o tracinho em cima. Esse número não é um número exato. Ele é uma dízima periódica. O período dela é 3. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Bom, então, nesse caso, como que eu vou fazer a escrita dele? Eu vou dizer que, se eu usar essa nomenclatura aqui, ó, do 0,3, eu vou dizer que são 3 décimos infinitos. Porque aí, quem é que tá repetindo 3? Se eu colocar 0,333, então vai ficar, ó, 333 milésimos. Se eu colocar 0,33, 33 centésimos. Aí, a gente tem que ir lá voltar nos submúltiplos, matéria do 6º ano. Vamos continuar aqui. E se eu quero representar isso aqui na porcentagem, esse 3 aqui, ó, esse 3 décimos, é um número aproximado, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Olha só, esse 1 inteiro é 100%. Esse 5 décimos virou 50%. Quer dizer que eu tenho aproximadamente 33%. Há quem use a nomenclatura de 30%, mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que trabalhar o mais próximo possível, tá? Então, nesse caso, os 33, aqui ainda vou colocar aqui assim, uma outra 0,33. Isso quer dizer que 33%. 33 centésimos, 33%. Aproximadamente, porque eles são infinitos. Só mais um. Nessa situação, eu tenho aqui, ó, um quadrado. Esse quadrado está dividido em 4 partes. Então, eu vou colocar o tracinho da fração e vou indicar. Quantos estão pintados? 1. Quantas partes esse quadradinho está dividido? Em 4 partes. Lembrando que para ser fração, tem que estar dividido em partes iguais. Como que a gente vai ler essa fração? 1/4. Toda fração é uma divisão. No decimal, eu divido 1 por 4, que vai dar um número exato, um decimal exato, 0,25. Na escrita correta, formal, 25 centésimos. Olha só, aqui eu tenho décimos e centésimos, submúltiplos. E na porcentagem?
25%. Perceba que quanto maior o meu denominador, menor é a minha porcentagem. Então, a gente tem que observar bem isso. Olha aqui, ó, a estrelinha. Fração. Em quantos que estão pintados? 1. Quantas partes tem? 5. Como que a gente lê? 1/5. E aí, eu vou deixar para vocês finalizarem esse. Na próxima, é uma atividade. Vocês façam a atividade. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos lá avançar a nossa proficiência. Ainda continua frações e suas representações. Por hora, meus agradecimentos e eu quero ver vocês no próximo vídeo. Abraços!